E se eu te dissesse que um ex-escravo se tornou um dos homens mais ricos do Brasil Império, acumulando uma fortuna tão vasta que comprou até o título de nobreza, mas que, no processo, ele próprio se tornou dono de mais de 1.000 escravizados? Essa história foi apagada, escondida de propósito, porque ela destrói o que aprendemos sobre a escravidão no Brasil e a ascensão social. Prepare-se para conhecer a figura mais polêmica e aterrorizante da nossa história, o Barão Negro. Você está prestes a mergulhar na história oculta de Francisco Paulo de Almeida, o Barão de Guaraciaba. Nosso objetivo não é só contar a história de alguém que enriqueceu, mas sim entender o paradoxo brutal de sua vida. No auge do século XIX, enquanto a maioria dos africanos e seus descendentes enfrentavam o açoite, a senzala e a negação de sua humanidade, Francisco Paulo de Almeida construía um império, o seu próprio império, no seio de um país escravocrata. Este não é um conto de superação simples. É um espelho quebrado da sociedade imperial brasileira. O Barão de Guaraciaba, como era formalmente conhecido, não era apenas rico. Ele era uma potência econômica que operava nos círculos mais exclusivos do poder. Seu dinheiro não vinha de um pequeno comércio de rua, mas sim do coração da economia da época, as plantações de café no lendário Vale do Paraíba Fluminense. Para o YouTube, essa história é um tesouro de seu engajamento. Por quê? Porque toca em temas que geram intensa curiosidade e debate. A riqueza de negros no Império, o papel da alforria como um bilhete de loteria social, e a complexa realidade de que a escravidão não era apenas um sistema de opressão do branco contra o negro, mas um ciclo vicioso onde até mesmo libertos e seus filhos precisavam se encaixar para sobreviver. No próximo bloco, vamos detalhar as suas origens modestas em Minas Gerais e como ele deu os primeiros passos improváveis para fugir da miséria que engolia 99% da população negra. Afinal, como um homem nascido nesse contexto, filho de uma ex-escrava, conseguiu acumular o patrimônio equivalente a milhões de reais de hoje? A resposta está em uma combinação de talento incomum para negócios na escravidão, ambição e a fria adaptação às regras do jogo. Acompanhe, porque a fundação dessa fortuna é o que torna sua trajetória tão fascinante e tão sombria. A história de Francisco Paulo de Almeida, o futuro Barão de Guaraciaba, começa longe do luxo e dos títulos, em um Brasil império onde a cor de sua pele era, por definição, um obstáculo monumental. Nascido em 1826, em um pequeno povoado de Minas Gerais, a sua trajetória é um dos mais fascinantes e complexos estudos de ascensão social dentro de uma sociedade brutalmente desigual. Ele era filho de um comerciante branco e de Paulina, uma mulher ex-escravizada. Essa é uma distinção crucial. O fato de ter nascido livre, ou ter sido rapidamente alforriado por seu pai, deu-lhe uma vantagem que milhões de negros no Brasil nunca tiveram. Essa pequena margem de liberdade foi o único capital inicial que Francisco recebeu. Seus primeiros passos no mundo dos negócios foram modestos, mas revelavam uma astúcia e uma capacidade de adaptação notáveis. Ainda jovem, ele se dedicou a ofícios que, embora humildes, exigiam habilidade e contatos sociais. Ele era um artesão, fabricando botões e abotoadores, e um músico, tocando violino em funerais. Essa dupla vida, o trabalho manual e a atuação em eventos sociais, o colocou em contato com diferentes classes e lhe permitiu acumular um capital inicial. O verdadeiro ponto de virada na vida de Francisco não foi a sorte, mas o faro empreendedor. Ele percebeu que o futuro da riqueza brasileira não estava mais apenas nas minas de ouro, mas sim no café. O Vale do Paraíba, que abrange partes do Rio de Janeiro e São Paulo, estava se consolidando como o novo motor econômico do país, e era para lá que o dinheiro e o poder estavam migrando. Com a astúcia de um verdadeiro capitalista, Francisco Paulo de Almeida se mudou para a região e começou a investir. Ele não se contentou em ser um pequeno agricultor. Seu objetivo era o domínio. Em pouco tempo, o ex-músico e artesão se transformou em um grande fazendeiro de café. É aqui que a sua história se torna mais dolorosa e complexa. Para prosperar na monocultura do café, ele teve que adotar o modelo de negócios dominante e mais lucrativo do século XIX, a mão de obra escrava. A riqueza de Francisco, assim como a de todos os grandes fazendeiros da época,
foi construída sobre o trabalho forçado e o sofrimento humano. A ascensão de um negro à elite latifundiária e escravocrata desorganizava a lógica da sociedade colonial, onde a riqueza e a propriedade eram quase exclusivas da elite branca. Contudo, ele provou que, desde que se adaptasse e se submetesse às regras cruéis do sistema, incluindo a posse de escravizados, a elite estava disposta a aceitá-lo, ou pelo menos a negociar com sua fortuna. A riqueza de Francisco Paulo de Almeida, que veremos em detalhes na próxima parte, permitiu-lhe ir além. Ele se tornou um investidor em ferrovias, um benfeitor e, finalmente, um nobre. Sua vida é a prova cabal de que a escravidão no Brasil era um sistema econômico tão poderoso que engolia e transformava até mesmo aqueles que dela se originavam. O próximo passo dessa jornada é entender a dimensão real do seu patrimônio e a chocante contradição que o levou a ostentar o título de Barão de Guaraciaba. A ascensão de Francisco Paulo de Almeida não parou nas fazendas de café. Seu sucesso não era medido apenas pela quantidade de sacas colhidas, mas pelo seu poder de influência que rivalizava com a elite branca do Império do Brasil. No auge de sua carreira, ele se tornou uma força econômica no Vale do Paraíba, com propriedades que não eram apenas grandes, eram vastas. Para entender a dimensão de sua fortuna, é preciso encarar o fato mais chocante de sua biografia. O Barão de Guaraciaba era um dos maiores proprietários de escravizados de sua região. Nos inventários e registros da época, o número é estarrecedor. Francisco Paulo de Almeida chegou a possuir mais de 1.000 pessoas escravizadas. Este é o cerne do paradoxo que torna sua história tão magnética e perturbadora. Como um homem, filho de uma ex-escrava, que entendia na pele o peso da opressão racial, podia replicar o mesmo sistema de violência contra seus semelhantes. A resposta reside na frieza do capitalismo escravista. Naquele século, a terra e a mão de obra cativa eram o que definia o poder. Para prosperar e ser aceito nos círculos da alta sociedade, Francisco Paulo de Almeida teve que aderir às regras mais cruéis. Ele precisava de centenas de braços para o plantio, colheita e transporte do café que sustentava sua riqueza. O Barão Negro se tornou um empresário cuja ascensão dependia da continuação da escravidão. O título de nobreza. A fortuna de Francisco Paulo de Almeida era tão inegável que ela, literalmente, comprou-lhe um lugar na nobreza. Ele era um benemérito, um financiador de projetos importantes, inclusive de trechos da ferrovia que ajudava a escoar seu próprio café. Em 1887, por seus méritos, e principalmente por sua influência e seu dinheiro, a princesa Isabel, regente do Império, concedeu-lhe o título de Barão de Guaraciaba. Pense no simbolismo: um homem negro, descendente de cativos, ostentando um título de barão, um dos mais altos símbolos de prestígio social do Brasil. Este fato quebra a narrativa simplista da história, revelando que o dinheiro podia, sim, suavizar a barreira do preconceito, mas jamais eliminá-la. Ele foi aceito pelo status de sua riqueza, não pela aceitação racial. Ele era o Barão Negro, uma figura única que desafiava a própria estrutura social. O título de Barão de Guaraciaba era o carimbo final em sua jornada. Ele havia superado a miséria, mas se tornou, ele próprio, um pilar do sistema mais injusto da nação. Sua trajetória prova que a busca por poder e riqueza no Brasil Império frequentemente exigia a submissão e a participação na violência da escravidão, mesmo para aqueles que haviam sido suas vítimas. Na próxima parte, veremos como esse legado complexo se desenrolou após a abolição e por que a história desse ex-escravo rico foi convenientemente esquecida. A Lei Áurea, assinada em 1888, marcou o fim da escravidão no Brasil, mas não o fim do Império de Francisco Paulo de Almeida. O Barão de Guaraciaba foi um dos proprietários que se viu obrigado a lidar com a perda de sua força de trabalho. Seus mais de 1.000 escravizados foram legalmente libertos. A abolição, contudo, não destruiu imediatamente seu vasto patrimônio. Francisco era um empresário perspicaz e seus bens iam além do trabalho braçal. Ele era dono de terras valiosas, imóveis e investimentos na recém-inaugurada ferrovia. Ele não apenas sobreviveu ao 13 de maio, como continuou sendo uma figura poderosa e rica até sua morte em 1901, já na República Velha. Porque a história dele foi apagada.
Se Francisco Paulo de Almeida foi um dos homens mais ricos e influentes de sua época, e o único negro a deter um título de nobreza imperial, porque ele não é estudado nas escolas? Porque essa história oculta permaneceu nas sombras por tanto tempo? A resposta reside na maneira como o Brasil escolheu contar sua própria história. A elite branca, que controlava a narrativa histórica e a imprensa, tinha um interesse profundo em duas coisas: idealizar a abolição, focar a narrativa na bondade da princesa Isabel e na libertação de cima para baixo, ignorando a luta e a agência dos negros. Manter a hierarquia racial. A existência de um barão negro que ascendeu e prosperou desorganizava a narrativa de que a única posição possível para o negro era a miséria ou a submissão. Uma figura negra com tanto poder e riqueza era perigosa para a manutenção do racismo estrutural que continuou após 1888. O legado de Francisco Paulo de Almeida é, portanto, triplamente complexo. Símbolo de possibilidade. Ele prova que, de forma rara e excepcional, a ascensão financeira era possível, embora quase impossível. A tragédia da adaptação. Sua riqueza é um lembrete doloroso de que o sucesso máximo no Brasil Império exigia, inevitavelmente, que o indivíduo se tornasse parte do sistema de opressão, mesmo que fosse uma vítima em potencial. O testemunho do poder do dinheiro. Sua nobreza demonstra que, diante de uma fortuna inquestionável, as barreiras raciais podiam ser flexibilizadas, mas nunca eliminadas. A história oculta de Francisco Paulo de Almeida está sendo resgatada agora, justamente porque ela nos força a ter um debate honesto sobre as contradições do passado e os reflexos que elas têm no presente. Ele não é um herói simples, nem um vilão caricato. É uma figura histórica complexa, fundamental para entendermos como o sistema escravocrata era insidioso e como o dinheiro e o poder podiam corromper até mesmo aqueles que nasceram à margem. Agora que entendemos a grandiosidade e a tragédia do Barão de Guaraciaba, estamos prontos para a conclusão. O dilema de um legado e a esperança que permanece. Chegamos ao final da jornada de Francisco Paulo de Almeida, o Barão de Guaraciaba. Sua história, resgatada pelo sobra dos escravos, não é um conto de fadas, mas sim um poderoso soco no estômago da história oficial. Vimos que, de um lado, ele foi um ex-escravo rico que, por astúcia, adaptabilidade e genialidade nos negócios na escravidão, desafiou a ordem social. Ele alcançou o que era teoricamente impossível para um homem negro no Império do Brasil: um título de nobreza e uma fortuna vasta construída no coração do Vale do Paraíba. Mas do outro lado, reside a tragédia e o dilema moral. Para ser o Barão Negro, ele teve que se tornar um senhor, replicando o sistema de opressão contra mais de 1000 pessoas de sua própria cor. A ascensão social dele foi comprada com a liberdade de outros. A mensagem forte e a esperança. O legado do Barão de Guaraciaba nos ensina a complexidade sombria do poder e como o sistema escravista era tão insidioso que forçava até mesmo os libertos a se tornarem opressores para não serem aniquilados. Mas há uma mensagem de esperança que resiste, extraída justamente da sua capacidade de ascensão. A verdade é que a inteligência, o talento empreendedor e a resiliência não eram privilégios da elite branca. Eles fervilhavam na população negra e escravizada. Francisco Paulo de Almeida, assim como muitos outros negros forros, como Manuel Joaquim Ricardo e tantos comerciantes e artesãos anônimos, tinha a capacidade inata de prosperar. O sistema é que os impedia. Se, mesmo sob as condições mais brutais e desumanas do Império, a ambição e a habilidade eram tão fortes a ponto de quebrar o teto de vidro social e financeiro, como fez o Barão. Imagine o que essa mesma força, resiliência e inteligência é capaz de fazer hoje, em um país onde a liberdade é, ao menos, um direito constitucional. A luta do presente é garantir que essa capacidade, essa força que transformou cativos em reis econômicos, não seja mais reprimida. A história do Barão não é só sobre a riqueza do passado, é sobre o potencial ilimitado que o Brasil, por séculos, tentou e não conseguiu sufocar. O chamado final. E você? O que sente ao conhecer essa história oculta? O Barão de Guaraciaba é um símbolo de superação ou da tragédia do nosso passado? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ler a sua análise sobre esse dilema.
Se você valoriza o trabalho do Vozes dos Escravos em trazer à luz essas figuras complexas e essenciais para a história, curta este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para garantir que você não perca nenhuma das histórias impactantes que continuam a moldar o nosso destino social.